Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Estamos fazendo a leitura da carta aos Hebreus. E vamos ler hoje o capítulo 9. Lembrando que fazemos sempre a leitura na versão da Bíblia de Jerusalém. Quero lembrar que a versão bíblica, a Bíblia de Jerusalém, é uma Bíblia católica, produzida pela editora Paulus, e ela contém 72 livros, diferente das versões bíblicas evangélicas, que contém apenas 66 livros considerados como integrantes do cânon sagrado. E relembrando também que não farei a leitura dos nossos devocionais dos 6 livros a mais, apenas aqueles que constam nas versões evangélicas. Dada essa explicação, vamos à leitura do capítulo 9, que tem como título, dos versículos 1 ao versículo 14, Cristo entra no santuário celeste. E do versículo 15 até o 28, Cristo sela a nova aliança pelo seu sangue. E assim faremos a leitura de todo o capítulo 9. Leiamos, do versículo 1 ao 14, Cristo entra no santuário celeste. Diz assim: Também a primeira aliança tinha como efeito ritual para o culto e santuário terrestre, pois instalou-se uma tenda, a primeira tenda chamada Santo, onde se encontravam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Por detrás do segundo véu havia outra tenda chamada Santo dos Santos, com o altar de ouro para os perfumes, a arca da aliança toda recoberta de ouro, e nesta o vaso de ouro com o maná, o bastão de Arão que florescera e as tábuas da aliança. Por cima da arca, os querubins da glória cobriam com sua sombra o propiciatório. Todavia, não é o momento de falar disso nos pormenores. Aqui, o autor relembra a tenda da congregação, o tabernáculo propriamente dito, que continha 3 divisões. E essa primeira divisão que eu vou falar, ela não é mencionada aqui, né? Mas apenas a tenda. Ao redor da tenda e cercada pelo véu exterior, estava o átrio do tabernáculo. E havia ali 2 peças pertencentes ao tabernáculo: o altar dos holocaustos, onde eram queimadas as ofertas para o sacrifício, e uma bacia, onde era colocada a água, para que o sacerdote, os que oficiavam ali no altar dos holocaustos, pudessem fazer o asseio, se lavar ali. Então aqui ele trata especificamente da tenda, e ele chama a primeira tenda, né? Que tinha 2 divisões: o lugar santo e o santo dos santos. Esses 2 lugares, já no interior da tenda, eram divididos por um véu. E a este mesmo véu
que já no templo de Herodes é trazido à memória nos evangelhos quando Jesus entrega o seu espírito a Deus, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. E ele então expira e morre. Nesse momento, o véu do templo de Herodes, que dividia o lugar santo do Santo dos Santos, ele se rasga sobrenaturalmente, ele se rasga de alto a baixo, como alguém pega um tecido, um lençol e rasga de cima para baixo, todo ele. E como aquele véu se fazia a separação entre o Santo dos Santos e o lugar santíssimo, entre o lugar santo e o lugar santíssimo, né? Aí aquele véu rasgado, ele abre o acesso. Mas não vamos entrar, como diz aqui o escritor, nos pormenores, senão a gente vai viajar em explicações dos elementos do tabernáculo, as suas divisões, os seus materiais. Não vamos entrar. Por ora basta estas poucas observações. Continuando a leitura. Estando as coisas assim dispostas, os sacerdotes entram a qualquer momento na primeira tenda para realizar o serviço cultual. Qual era o serviço? Acender as velas do candelabro, que era uma das peças do lugar santo, colocar os pães ou substituir os pães da proposição em número de 12 na mesa dos pães da proposição e colocar o incenso para ser queimado no altar do incenso, e com a queima do incenso o aroma suave, o perfume invadia toda a tenda. Os sacerdotes faziam isso diariamente. Prosseguindo. Vamos lá. A realizar o serviço cultual. Na segunda, porém, entra apenas o sumo sacerdote, e somente uma vez por ano. E isso não acontece sem antes oferecer sangue por suas faltas e pelas do povo. Aqui já é o lugar santíssimo, ali onde está a Arca da Aliança, e dentro da arca tem, como dito aqui, um vaso com o maná, a vara de Arão que floresceu e as 2 tábuas da lei que Deus dera a Moisés. Estavam no interior da tenda. E cobrindo a tenda e ocultando esses objetos dentro do seu interior, estava o propiciatório, que eram 2 querubins voltados-se um para o outro, tudo em ouro puro. Ali era o propiciatório. Entrar, passar o véu que dividia o lugar santo para o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, só o sumo sacerdote, uma vez no ano, tendo antes oferecido o sacrifício por ele mesmo e pelos seus pecados e pelos pecados do povo. Então ele entrava levando o sangue do sacrifício para derramar sobre o propiciatório. E ali Deus, mediante o sangue inocente, liberava perdão para o povo. Era o culto a Jeová. Era o dia do perdão. Era o que hoje o judeu chama no seu calendário dia do Yom Kippur. Mas vamos seguir. O Espírito Santo quis mostrar com isso que o caminho do santuário não está aberto enquanto existir a primeira tenda. Há nisso um símbolo para o tempo de agora, pois naquele regime
apresentam-se oferendas e sacrifícios sem eficácia para aperfeiçoar a consciência de quem presta o culto. Tudo são ritos carnais, referentes apenas aos alimentos, às bebidas, às abluções diversas e impostos somente até o tempo da correção. Cristo, porém, veio, atente para isso agora, Cristo, porém, veio como sumo sacerdote dos bens vindouros. Ele atravessou uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não pertence a esta criação. Entrou uma vez por todas no santuário, não com o sangue de bodes e de novilhos, mas com o próprio sangue, obtendo redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e de novilhos, e se a cinza da novilha espalhada sobre os seres ritualmente impuros, os santifica purificando seus corpos, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha, há de purificar a nossa consciência das obras mortas, para que prestemos culto ao Deus vivo. Então aqui, aquilo que o sumo sacerdote fazia na primeira tenda todos os anos, Cristo, não levando sangue de bode ou de novilho, mas o seu próprio sangue, adentrou o véu e ofereceu-se a si mesmo. E este sacrifício foi agradável, aprazível e aceito por Deus, que, uma vez aceitando o sacrifício de uma ovelha muda, sem mancha, sem mácula, sem ruga, confere a este cordeiro o poder para perdoar os pecados. Mais que isso, comprar para si mesmo as almas daqueles que nele crêem. Um sacrifício perfeito, único, suficiente e aceito por Deus Pai. Não vamos ler do 15 ao 28 hoje, vamos deixar para amanhã. Também uma leitura longa e que carece de explicações ao longo da leitura. Então vamos ler essa primeira parte do capítulo 9. Cristo entra no santuário celeste. Ele oferece sacrifício diante de Deus. Deus seja louvado. Deus seja engrandecido. Louvado seja o seu nome. Deus o abençoe, você e sua família, em nome de Jesus. Amém.